E a casa do ministro Dias Toffoli acabou de cair de vez. A Polícia Federal recuperou em celular de Vorcaro mensagens relacionadas a Toffoli que foram apagadas. Você não ouviu errado, não. Mensagens foram apagadas, mas a equipe de tecnologia, a equipe de ciência, a equipe de inteligência da Polícia Federal conseguiu resgatar as mensagens trocadas entre o Dias Toffoli e o Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. E vamos lá. Vou trazendo aqui para você as últimas atualizações a respeito desse caso. Polícia Federal apresenta pedido de suspeição contra Toffoli após acessar o celular de Vorcaro. Fábio, o que é que tem lá? Algumas informações começaram a vazar. E eu vou te contar daqui a pouquinho, tá? Você acha que o Dias Toffoli tá calado? Nananina, não. Gabinete de Toffoli diz que Polícia Federal não tem legitimidade para pedir a suspeição. Toffoli tem que ser afastado, Toffoli tem que ser até investigado. Eu já vou dar um spoiler para você. Resolveu? Eu vou até dar um spoiler aqui para você. Há conversas sobre pagamento a Dias Toffoli. Mas que raios Dias Toffoli estaria recebendo dinheiro dessa turma do Banco Master? Já já eu vou te contar. Eu vou antecipar alguns assuntos e eu vou trazer o vídeo da CNN falando de pagamento a Dias Toffoli. Você não ouviu errado. Olha aqui. Toffoli diz que pedido da Polícia Federal, a Fachin, sobre o Banco Master é ilação. A Polícia Federal apresentou um pedido de suspeição contra o Dias Toffoli. Ou seja, Dias Toffoli, você não pode mais comandar o caso do Banco Master. Não pode mais investigar, não pode mais julgar. E o ministro blindando tudo, né? E o ministro blindando exatamente tudo. Toffoli diz que pedido da polícia sobre Fachin, ou o pedido da Polícia Federal ao Fachin sobre Master é ilação. Meus queridos, a gente vai trazer aqui para você a informação direto da CNN. Já já eu vou falar que foi apurado de que sim, estavam tratando sobre dinheiro. Dinheiro. E aí eu me recordo de que o cunhado do Vorcaro chegou a dizer: Vorcaro, socorro, alguém da República está me pressionando por pagamento. Por pagamento. Você se lembra disso? Já já eu vou falar também do que é que está explodindo aí, o que a CNN tem apurado para você. Beleza? Na tela, algumas informações bem importantes para você sobre esse caso. O Sara já havia nos trazido, relembrado, os pontos de suspeição em relação ao ministro Dias Toffoli, acrescentando, claro, ao que o Caio já trouxe também. Quer dizer, a relação dos irmãos do ministro com o resort que teria ligações com o Banco Master, o voo do jatinho em direção a Lima, no Peru, na final do jogo do Flamengo. E isso já teria sido motivo para a Polícia Federal pedir a suspeição do ministro. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, já havia negado. Agora não temos a informação pela Polícia Federal, mas temos a informação pela nota do gabinete do ministro Dias Toffoli de que a Polícia Federal pediu a suspeição ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, por conta de novas revelações que estariam no telefone de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Resta a gente saber que menções seriam essas, Jussara.
Olha, Márcio, a informação que eu tenho aqui, só para a gente pontuar tudo que a gente está recebendo dessa informação. Claro. A Polícia Federal tem reafirmado que não há um pedido de suspeição. A manifestação, o comunicado feito ao presidente do Supremo Tribunal Federal é porque encontrou menções a Dias Toffoli, mas também não há detalhes em que circunstâncias, em qual contexto foi citado o ministro Dias Toffoli. Importante a gente pontuar isso, apesar da própria nota do gabinete do ministro Dias Toffoli que você acabou de ler. Tem também aqui algumas apurações do nosso colega Theo Cury, que tem nos ajudado aqui nessa força-tarefa para entender isso. E a informação que a gente tem aqui, com a ajuda do Theo Cury, é que a Polícia Federal levou, sim, ao ministro Fachin, que ao receber isso, receber esse comunicado, avisou o próprio ministro Dias Toffoli para que ele se manifestasse, ele desse uma resposta. E aí é o seguinte, segundo a apuração nossa também, confirmando aquilo que eu tinha falado anteriormente, as menções a Toffoli são genéricas, não há um detalhe específico exatamente do que teria sido essa atuação do próprio ministro Dias Toffoli, Não tem uma coisa específica, qual é a relação, falta este contexto. Então, sempre importante a gente pontuar isso. Além disso, segundo também a apuração do Theo Cury, a PF levou ao ministro Fachin porque ele já havia mandado antes para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que já havia negado em outras oportunidades a suspeição outros pedidos de suspeição do ministro Dias Toffoli. Bem, segundo, como a própria nota diz, o ministro Dias Toffoli deve ali responder dentro do processo que não há absolutamente nada contra ele e que essas menções são desconexas com a realidade. Então, para a gente colocar aqui a bola no chão, como a gente costuma dizer, a Polícia Federal, sim, encontrou menções ao ministro Dias Toffoli no celular de Daniel Vorcaro. O contexto, em que condições, quais são essas menções, exatamente o que foi essa menção, não há detalhes ainda sobre isso, mas imediatamente a Polícia Federal fez esse comunicado ao presidente do STF sem fazer um pedido de suspeição, segundo a apuração junto à Polícia Federal aqui, segundo nossa informação de bastidores. Porém, como vocês já citaram anteriormente, a nota do próprio ministro Dias Toffoli esclarecendo, que houve sim um pedido ali de suspeição. Então, são informações contraditórias, mas por parte da nossa apuração da Polícia Federal, embora tenha sido encontrada a menção, não houve o pedido de suspeição. Muito bem. Sara já havia nos trazido... A CNN divulgou esse vídeo dizendo que é genérica as mensagens. Só que aí, meus queridos, minutos depois, a própria CNN divulgou um outro vídeo que eu quero mostrar agora para você. Agora, a informação aí não é genérica, não. Ela é bem cabeluda, tá? Mas ela é bem cabeluda. E eu vou trazer para você, porque agora fala disso daqui, ó. Agora fala do dinheiro, tá? É Breaking News a bordo notícias. Breaking News. Breaking News. A bordo notícias. Brasília, Daniel Rittner, que chega pra gente direto da capital federal. Daniel, a Polícia Federal encontrou citações a políticos desde 2022 no celular de Daniel Vorcaro. Nós já trouxemos aqui a informação, confirmado pela CNN, de que menções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foram encontradas no telefone do dono do Banco Master. Agora você nos traz essa informação exclusiva. Citações a políticos sendo feitas desde 2022. Márcio, exatamente, isso é de... Gente, só para constar, a informação é muito importante, tá bem? Só que ainda não é o ponto que eles falam do dinheiro. Aqui, eles estão falando que tem muita gente grande envolvida, desde 2022 para cá, tá? Então a gente vai concluir essa informação e eu já vou trazer a parte que a CNN fala do dinheiro, que estavam tratando de grana. Toffoli e a turma do
Banco Master, Vorcaro, o cunhado dele. Mas essa informação aqui também é muito relevante para você e na sequência eu já trago também a informação sobre isso daqui, ó, sobre o dinheiro. Extrema gravidade no entendimento da Polícia Federal de quem está investigando o caso, porque há inúmeras situações e, como me disseram, uma tempestade de políticos citados. O que estão querendo dizer? Vários parlamentares, deputados e senadores com direito a foro privilegiado, citados no celular de Daniel Vorcaro, já em conversas encontradas pela Polícia Federal, em alguns casos, conversas entre Fabiano Zettel, que é genro, cunhado de Daniel Vorcaro, e ele. Há inúmeras citações a políticos importantes. E qual é a importância disso? Deixa o caso Master completamente nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Fica praticamente impossível que o caso vá para a primeira instância. Então a gente tem ali, primeiro, a informação de que a Polícia Federal concluiu a perícia. Segunda informação de que há citações a Dias Toffoli e isso foi levado para Edson Fachin, presidente do Supremo. E agora surge a informação de que nas conversas apreendidas e periciadas há, como eu ouvi, inúmeras informações, inúmeras trocas de conversas citando políticos, deputados, senadores, parlamentares com foro privilegiado. Isso significa que o caso acaba inevitavelmente permanecendo no Supremo e confirma uma expectativa do mundo político com a qual já se vinha trabalhando, que é o potencial absolutamente explosivo, a bomba relógio em que esse caso se transformou. Uma pessoa me comparou a delação da Odebrecht em termos de potencial de políticos citados, Márcio. É disso que estamos falando. E aí a gente encontra o Supremo numa situação difícil, né, Daniel? Porque se há menções a políticos, como você bem fala, essa investigação continua no STF. Mas se há menções ao ministro Dias Toffoli, há uma suspeição, há mais uma suspeição, as tantas que já se listavam nesse caso em relação ao ministro Dias Toffoli e as ligações que ele pode vir a ter com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Qual vai ser o papel agora do ministro presidente do Supremo, Edson Fachin, na sua visão? Exatamente, Márcio. Agora, o que a gente precisa é ter uma confirmação, saber que tipo de citações foram essas. A gente ainda não tem um detalhamento para saber a suposta gravidade. Dias Toffoli já se manifestou, como você trouxe aqui um pouco mais cedo, dizendo que são ilações apenas. Há alguns caminhos possíveis. O próprio ministro se declarar suspeito ou impedido de continuar à frente do caso, ou o próprio Fachin levantar isso. A PGR, que já havia negado em outras oportunidades, havia negado ali, entendeu que não havia necessidade de pedir a suspeição e impedimento de Toffoli, pode, obviamente, revisitar esse processo e precisa ser demandada. O que a gente imagina que vai acontecer é, a partir de amanhã, novamente, políticos acionando a PGR, pedindo que a PGR se manifeste a respeito do caso para o Supremo, pedindo novamente suspeição ou impedimento de Dias Toffoli. Muito bem, meus queridos, essa quinta-feira promete, hein? Esta quinta-feira promete! Vai ser um dia explosivo. Essa é a grande verdade. Vai ser um dia explosivo. E aí a minha pergunta para você, ela é simples, tá? Ela é simples. Será que ministros da Suprema Corte vão se juntarem para blindarem o Dias Toffoli? Olha essa reportagem aqui da Cruzoé em 2019. Olha o que o Alexandre de Moraes fez. Moraes suspende investigação da Receita sobre ministros do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata de investigações instauradas na Receita Federal contra outros integrantes da Corte. A decisão desta quinta-feira, né? Isso aqui é de
1º de agosto de 2019, foi tomada no inquérito aberto em março para apurar ameaças contra ministros do Supremo, em que Moraes ordenou a censura contra Cruzoé pela reportagem. Tá bem? Você tá vendo? Olha isso daqui. Lá em 2019, alguém da Receita Federal foi lá e falou: epa, e esses ministros aí não estão enriquecendo rápido demais, não? Não estão enriquecendo rápido demais? E aí a Receita Federal começou a investigar os iluministros. Olha aí. E aí o Alexandre de Moraes foi lá e... pau! Para a Receita Federal! Que história é essa de ficar investigando o ministro da Suprema Corte? Hã? Para, que ninguém pode ser investigado. E ó, explodiu tudo. Tá bem? Explodiu tudo. Aí agora você imagina, cá estamos nós, 2026, a bomba explodindo contra Dias Toffoli, a conversa sobre grana, a gente vai tratar aqui, há conversas sobre dinheiro, aí a gente tem Alexandre de Moraes, a esposa, recebendo 3 milhões e 600 mil reais por mês, pra quê? Pra defender um processo e perder ainda. Um processo e perder. Perdeu, aí agora parece que vai ou foi pro Supremo, aí tem que ver se a Vivi vai ganhar ou perder agora o processo. 3 milhões, mas isso é mensal, meu amor, a parcela. O total do contrato todo mundo já sabe, 130 milhões de reais. Ó, Polícia Federal apura se a empresa de resort fez pagamento a Toffoli e encontra conversa de ministro com Vorcaro. Ministro tem afirmado que não mantinha contato com o dono do Banco Master, mas que haveria mensagens e que o banqueiro mencionaria o seu nome. Uma das linhas com que a Polícia Federal trabalha envolveria o repasse de recursos a Toffoli, que irmãos venderam uma participação em resort. Meu, isso daqui é só cego que não quer ver. É só cego que não quer ver uma coisa dessa. Foram no resort e lá os funcionários falaram: não, rapaz, isso daqui é do Toffoli. Isso daqui é do Toffoli. Aquele barco que você tá vendo ali é do Toffoli. Aí, a reportagem, eu acho que foi a do Estadão, é o Estadão, se eu não estou enganado, foi na casa de um dos sócios, irmãos de Dias Toffoli, dessa empresa. E aí, bateram palma. Ou tocaram a campainha, não sei. Sai uma senhora. Tudo bem, senhora? Tudo. Eu fui na junta comercial, olha o repórter. Fez um trabalho brilhante, hein? A galera do Metrópolis também. Foi aquela menina novinha lá. De vez em quando eu coloco uns vídeos dela aqui. Só vi ela lendo a matéria do Metrópolis. Ela colocava a câmera e lia a matéria que já estava no Metrópolis. Só isso. A menina foi em campo, tá? Com câmera escondida e tudo mais. E aí, e um outro, com a ajuda de um outro repórter, que eu não me lembro o nome, mas a galera do portal Metrópolis. O repórter foi lá, bateu palmas, saiu a cunhada do Dias Toffoli. Hein? Eu fui na junta comercial e diz que aqui é o endereço da empresa Meredith, não é? E aí a mulher falou: como assim? Ela: não, rapaz, que não é uma empresa, não, é minha casa, é casa, não é empresa. Não, mas diz que o endereço da sede da empresa é aqui. E aí, vai prestando atenção. Como eu disse, só cego não vê. A mulher falou pro repórter: eu não sei de empresa nenhuma.
Cara, como que alguém tem um marido sendo dono de uma empresa milionária? É um resort, se você vê, meu filho. Aí a mulher não sabe que o cara tem uma empresa. Não sabe. E a empresa, o endereço é na casa dela. Aí ela olha pro repórter e fala: meu filho, vai ver a minha casa, as condições que a minha casa está, se esta daqui é uma casa de empresário, dono de resort, milionário. Vê se a minha casa, ela é uma casa nos padrões de um empresário milionário. Quem é o marido dela? Um engenheiro elétrico. E aí me desculpe se eu estiver confundindo engenheiro elétrico, engenheiro eletricista. Um dos sócios, tá? Aí o repórter bateu palma, saiu a mulher, falou: olha minha casa, tá só a bagaceira. Meu marido tá trabalhando. Como assim? Meu marido é dono de empresa? Cara, que loucura, meu. Que loucura. E aí os repórteres vão até o resort e aí falam bem assim: não, o Toffoli que é dono aqui. Tá, mas qual? O ministro? É, o Dias Toffoli, o DT. O DT. O DT. Na tela aqui do Abordo Notícias. Mensagem celular de Vorcaro teria menções de pagamentos a Toffoli. Olha aí. Uau. Uau, né? Agora vamos à reportagem? Eu não estou te enrolando não para trazer a reportagem, é porque é muita coisa para falar. É muita coisa explodindo. E essa quinta-feira promete. Essa quinta-feira promete. Eu quero ver esses parlamentares, eu quero ver o Supremo Tribunal Federal, através do Fachin, o que é que essa turma vão fazer a partir de agora. Sobre os pagamentos, sobre dinheiro. Na tela a reportagem e os créditos aí à CNN Brasil. Eu volto agora a conversar com o Caio Junqueira. Em tela nós temos também Jussara Soares, nossa analista de política, no estúdio da CNN Brasil, em Brasília. Mas o Caio nos traz um desdobramento a mais, um avanço a mais nessa investigação sobre o que aparece sobre o ministro Dias Toffoli no telefone de Daniel Vorcaro. Caio. Vamos lá, Márcio. São dois tipos de conteúdo. Primeiro, quem teve acesso a essas mensagens relata um conteúdo de uma intimidade muito grande entre o Daniel Vorcaro e o próprio ministro Dias Toffoli. Esse é uma frente dessas mensagens. E a segunda frente dessas mensagens são diálogos que teriam também o Fabiano Zettel, que é o primo do Daniel Vorcaro, fazendo menções a pagamentos a serem feitos ao ministro Dias Toffoli. Quando eu questionei a essa fonte se há um diálogo sobre pagamentos entre Dias Toffoli e também o próprio Daniel Vorcaro, eles dizem que sim, mas de uma maneira muito mais cifrada. Essas são as informações que nos foram repassadas, saí aqui agora do estúdio, e nessa linha de que essas mensagens tratam de pagamentos a Toffoli e envolveriam também o primo do Daniel Vorcaro, que é o Fabiano Zettel. O Fabiano Zettel, vamos lembrar, é quem viabilizou também a transação financeira que permitiu a venda ali, a transação dos irmãos do Dias Toffoli com o Banco Master. Foi ele que teria também viabilizado isso. Mas a informação principal, essa que a gente está vendo na tarja, faz e há
haveria menções de pagamentos a Toffoli nessas mensagens. E aí? Hã? Ai, 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 meus queridos. Para você ligado aqui no nosso programa, o Abordo Notícias, sejam bem-vindos. Muito obrigado, tá bem? Pelo programa, pela sua audiência, tá? Onde você estiver aqui comigo, tá? Presta atenção. Eu tava, enquanto vendo a matéria aqui junto com você da CNN, eu tava aqui acompanhando. Sabe como é que é o nome da empresa? É Maridit, né? Aqui, ó. E às vezes a gente tá falando Mary, né? Ah, a empresa Maridit. Não, pra mim é Mari, porque é de Marília. Ó. Empresa de irmãos... Cadê? Aqui. Aqui fica melhor. Empresa de irmãos de Dias Toffoli. Não é de hoje essa matéria não, tá bem? Isso aqui é do mês 1 ainda. Está registrada em endereço de fachada. A empresa foi sócia no Resort Tayaya. Qual o nome da empresa? Tá aqui, ó. A gente fala Maridit, mas para mim é Maridit. Por quê? Ou Maridete, porque é de Marília. O Dias Toffoli nasceu em Marília. Tá? Vamos lá? Marília, até aqui no Mari. Então não é Mary, é Marília de Marília. É Mari de Marília, tá? E o DT é Dias Toffoli. Maridit. Não é assim pegarem e darem um tapa na sua e na minha cara? Bem gostoso assim, não é? É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. E você sabe o que é mais legal? Os ministros da Suprema Corte se blindando, não é? Se blindando. Aquilo que os jornalistas estão fazendo, cobrindo, mostrando ligação de Alexandre de Moraes, ligação de Dias Toffoli. E agora, como as mensagens que a Polícia Federal subtraiu do celular de Daniel Vorcaro e entregou ao Fachin. E entregou ao ministro Fachin. E o jornalista que vai lá fazer o papel, e o jornalista que vai lá fazer o trabalho, sabe o que acontece? Eles ainda vão dizer que estão atacando a Suprema Corte. Por quê? Até onde o ministro quer trazer um entendimento é de que quando você ataca o ministro da Suprema Corte, você está atacando a própria Suprema Corte. E de fato, agora vai respingar, e não é pouco não, na Suprema Corte. Qual será a resposta do presidente da Suprema Corte? Vai ser conivente? Vai passar a mãozinha no Dias Toffoli, na cabeça de Alexandre de Moraes? Você tá vendo Alexandre de Moraes fazer alguma coisa? Olha pra mim. Aqui, ó. Olha pra mim. Não tem nem notícia do Alexandre de Moraes. Eu desafio você, para não dizer que não tem notícia do Alexandre de Moraes, nem é tanto uma notícia de Alexandre de Moraes. A última informação que a gente tem de Alexandre de Moraes é que ele negou o pedido que o Flávio Bolsonaro fez, porque ele tinha uma visita programada e ele se atrasou nessa visita ao Jair Messias Bolsonaro. Então a defesa do Bolsonaro pediu para que o Bolsonaro pudesse receber, no dia de ontem, quarta-feira, o Flávio Bolsonaro, que estava na Europa. Chegou no Brasil,
fez uma conexão aqui no estado de São Paulo, em Guarulhos, e acabou se atrasando a chegada dele em Brasília. Aí é a notícia que você tem do Alexandre de Moraes. Qual é a notícia? Negou, estendeu o horário de visita do Flávio Bolsonaro ao Jair Bolsonaro na Papudinha. Você não está vendo nem notícia de Alexandre de Moraes mais. Você não está vendo nem notícias de Alexandre de Moraes. Tá tudo caladinho, tá tudo quieto, tá? Aqui, ó, a nossa querida Ludmila Lins Grilo. Para surpresa de 0 pessoas, a Polícia Federal encontrou conversas entre Toffoli e Vorcaro no celular deste. Mandou tudo pro Fachin e pediu a suspeição do sujeito. As falas da Ludmila. Só quero saber até quando a PGR vai ficar fingindo que não tem nada de anormal em um suspeito tomar conta da investigação na qual ele mesmo está envolvido até o pescoço. Vem! Quer saber mais? Ai, mas a Ludmila é de direita, Fábio. A Ludmila luta contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, a Eliane Cantanhede. O que está faltando para o ministro Dias Toffoli se declarar impedido no processo do Master? Alguém aí sabe responder? Cara, o que custa o ministro simplesmente olhar para isso e falar, gente, diante de tudo que está acontecendo, eu estou me declarando como suspeito, né? Eu estou me afastando do caso. É uma suspeição. E aí? O porquê? Aí você pergunta, todo mundo fica perguntando, caramba, é tanta merda em cima de merda, é bosta em cima de bosta. E você me desculpa a palavra, mas não dá. Eu também sou humano como você. E estou aqui muito mais pelo meu lado humano, que é lutar por esse Brasil, fazendo, né, a minha parte. Eu sou uma célula, é um pequeno canal que tem outros grandes aí também, mas a gente vai fazendo nosso trabalho aqui devagarzinho, do nosso jeito simples aqui. E aí está a Eliane Cantanhede. Você sabe quem é ela, né? Jornalista de esquerda. Olha o Alessandro Vieira, Toffolão. É um escândalo tão grande que não dá para esconder nas artimanhas do sistema. Na semana posterior ao carnaval, a CPI do crime organizado votará os requerimentos de quebra de sigilo e convocações dos envolvidos. O Brasil só será uma república com todos sob a mesma lei. Parabéns ao Alessandro Vieira. Tá? Conforme eu estava falando para vocês. Estão blindando um ao outro. É PGR blindando o ministro. PGR passando um pano danado. A casa caindo. E como eu disse, esta quinta-feira vai explodir aí as notícias, as atualizações sobre esse caso. O nosso canal tem esse compromisso de continuar de olho em tudo que está acontecendo. Só fazendo um paralelo aqui entre as informações, olha isso daqui. Fachin rejeita recurso de Tagliaferro e mantém Moraes na relatoria do processo. Advogados do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral buscavam a suspeição do ministro. Eles não suspendem, né? Por quê? Aqui o que nós temos? Um ex-assessor denunciando Alexandre de Moraes. E ao invés de abrirem um processo de investigação contra o Alexandre de Moraes, não. Criaram um processo contra o Eduardo Tagliaferro e quem investiga? O acusado. É a mesma coisa se você é dono de uma empresa e aí o funcionário chega a você e fala, teu gerente está te roubando.
seu gerente está te roubando. E aí você, boca aberta, sabe o que você faz? Ao invés de você tomar uma decisão contra o seu gerente, você chega no seu gerente e fala, fulano falou que você está me roubando. Manda ele embora. É isso. É exatamente isso. Ó, a gente tem um problema aqui, viu, meu amigo? O que foi? Fulano tá te queimando pra mim, cara. Tá falando mal de você pra mim. Vai lá e manda ele embora. Você vai aceitar um negócio desse? É a mesma coisa. E o like que você não deu? E o like que você não deu? Aqui, ó. Grupo de senadores. Isso aqui aconteceu antes de explodir essas mensagens aí do celular do Vorcaro com o Toffoli. Tá bom? Só tinha muita gente sabendo. Tem alguma coisa do Toffoli e do Moraes lá. Não falaram nada do Moraes ainda. Só que já disseram que tem políticos envolvidos desde 2022. Grandes políticos. Eita Deus amado. Eita que o chicote tá estralando. Grupo de senadores pede à Polícia Federal acesso a dados sigilosos sobre o Banco Master. Membros da CAI se reuniram com o diretor-geral da PF. Renan Calheiros disse que será liberado o que for possível. Tá tendo um grupo, né, de trabalho lá. Aí tem Renan Calheiros, né? O que a gente precisa mesmo é a CPMI, não é esse grupo de trabalho, não é nada disso. É a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, do Senado. Será que... E a CPMI que a gente precisa? Quando é que vem? Olha essa outra informação aqui pra você. É o Brasil do quê? Dos escândalos. Estão perguntando, Fabio, e o Pix? Rapaz, eu já vou falar sobre isso daqui. E o Pix, meu amor? Será que você pode ajudar o canal? Será que você pode ajudar o nosso canal? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Vou ajudar? Pois é. Meu querido Alexandre Massareto mandou 50 aí no canal, valeu. Cris Óstenes mandou 10, 60 conto. Ainda tá faltando uma grana aí pra gente bater a nossa meta. Se você puder, eu peço encarecidamente, manda 5, manda 10, manda 20, manda o que você puder pra ajudar o nosso canal. Qualquer valor que você mandar, você contribui aqui com o nosso programa. Minha irmã Patrícia falou, gordinho, tô dura hoje, já já você amolece, minha flor. Já já você vai ficar molinha, molinha como um pudinho e vai poder ajudar aqui o nosso programa. Pudim, né? Pudinho, né? Como um pudim e vai poder ajudar o nosso programa, tá bem? Beijo, minha querida Patrícia. Você que tá aí me acompanhando nesse momento, gente, ajuda, colabore com o nosso programa. Não é difícil não, tá aqui, ó. É só você mandar qualquer valor para esse Pix aqui. É 11 95275 3898. 11 95275 3898. Qualquer valor você ajuda esse jornalismo independente. Olha o que o YouTube está fazendo com o canal aí. Nós estamos aí com um tema explosivo no ar, falando do que está explodindo agora. Olha a audiência como é que tá. Sabe o que é isso aí? Sacanagem. Sabe o que é isso daí? Perseguição. Erro. Talvez, mas é fato, meus queridos, que independente quem seja a culpa, não é fácil lidar com essa plataforma. Não é. Não é fácil. As coisas mudam constantemente. Uma hora você tá bombando com um assunto aí e daqui a pouco o YouTube puxa o seu tapete e você se lasca. Essa é a grande verdade. Mas graças a Deus, nesses dias que o YouTube tá sacaneando, e tanto nos dias alto e baixo de audiência, não faltou grana pra gente resolver e tocar os nossos projetos. Nós não vamos desistir. E nem vamos mais ficar lastimando aqui. Já lastimei, já vim aqui até numa forma de denúncia, falar, olha, o YouTube tá acabando com o meu canal, estão fazendo uma sacanagem aí. E não é só comigo não. Vai na Oeste. Você sabe quanto a Oeste colocava até esses dias? 100 mil, 80 mil, 90 mil, 130 mil.
espectadores. Eu tô acompanhando. 40 mil, 39 mil ao vivo. Ó. Tem um pastor aí também que bombava. O pastor Sandro Rocha. Era 50, 60 mil pessoas ao vivo vendo o programa dele. Você vai lá agora, tem 30, 18 mil, 20 mil, até os canais grandes aqui do YouTube. O YouTube, ó, fechou a torneira. Fechou a torneira. Calma que o programa já vai continuar. Isso aqui também é informação. O YouTube está apertando o calo aí dos canais. Eu tenho uma teoria comigo. Começo de ano, o YouTube talvez não está recebendo tanta grana dos empresários, né, que compram inserções aqui na plataforma. É óbvio que se o YouTube deixar todo mundo fazer views, o YouTube vai ter, no final do mês, uma receita muito grande para pagar. Tá bem? Porque o YouTube paga a cada views que a gente ganha. Uma mixaria aí, ele paga a cada 1000 views. Então a minha teoria é, o YouTube não vendeu, então ele não deixa ninguém fazer views. É a minha teoria. Opa, o YouTube agora tá cheio de cliente, ele precisa espalhar os clientes dele. Aí ele começa, pega o meu canal, dá audiência, pega a Auriverde, dá audiência, pega a Oeste, dá audiência. É desse jeito. É desse jeito que funcionam as coisas aqui. Isso é uma teoria minha. Eu nunca vi nem ninguém falando isso, mas é o que eu tenho, tá? De teoria. Quando você tem dinheiro, você vai lá e toma 5 cervejas. Quando você tá sem, né, com pouco dinheiro, você vai lá e faz o quê? Vou tomar 1, 2, só para dar uma esquentadinha. Não é? E o YouTube eu acho que é a mesma coisa. Porque todo começo de ano, eu posso abrir os gráficos, mostrar tudo aqui para você. É a mesma coisa. Sacanagem em cima de sacanagem. Então colabore e abençoe aqui o nosso programa, né? Eu dediquei aqui uns 3 minutos para falar disso e ninguém mandou um pix aí. Nem por caridade, tá vendo? Mas só que assim, como eu disse, Deus não deixa o gordinho na mão. Esse canal aqui vai continuar lutando com a ajuda do YouTube, sem a ajuda do YouTube, mas Deus sempre dá um jeito. E tem dado, tá? Como eu disse, não tá faltando nada aqui não. Porque você me ajuda, porque Deus toca o seu coração e você manda 5, 10, 15, 20. Tem problema não. Ah, é o mendigo do Pix. Tô nem aí pro que você vai falar. Eu sei que quem ama esse canal entende e conhece a situação a qual nós estamos. Então, por favor, ajude. A gente precisa de você. A Polícia Federal, a CGU e a Receita desmontaram um esquema milionário no Farmácia Popular. Investigação aponta vendas fictícias, uso indevido de dados e prejuízo milionário aos cofres públicos. Brasil, né? Olha o suco de Brasil aí. Olha o suco de Brasil. Olha isso. O puro suco de Brasil. Imagina, vendas fictícias. Ou seja, você vai lá e cadastra para retirar o remédio do diabetes. Aí a farmácia vai lá e coloca você no remédio do diabetes, no remédio da pressão alta, coloca você em todo tipo de medicamento que você não leva para casa. Aí você vai todo mês lá buscar o remédio do diabetes. A operação conjunta da Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, a Receita Federal, revelou um esquema de fraudes milionárias no programa Farmácia Popular. Olha o PT aí. Uma das principais políticas públicas de acesso a medicamentos no país. A ação mobilizou equipes de diversos estados, mirou empresas e pessoas suspeitas de integrar uma rede estruturada para desviar recursos federais. O nome da operação foi batizado em inglês, mas a tradução é sem prescrição. A ofensiva cumpriu mandados de busca e apreensão e resultou no bloqueio de bens de investigados. A suspeita é de que o grupo tenha provocado prejuízo que pode chegar
a 30 milhões de reais aos cofres públicos, por meio de mecanismos considerados sofisticados de fraude. Segundo as investigações, o esquema funcionava com a simulação de vendas de medicamentos que nunca chegaram aos pacientes. As farmácias credenciadas ao programa registrariam transações fictícias para obter o reembolso do governo federal. Para dar a aparência de legalidade às operações, os suspeitos teriam usado nomes e CPFs de terceiros sem autorização. Tá vendo? Você sabe que se você for no centro de São Paulo, presta atenção. É notícia, né? Eu posso falar isso, né? Se você for no centro de São Paulo, você consegue comprar, eu lembro que as reportagens eram um CD, né? Hoje, muito provavelmente, vai ser um pendrive ou um link, né? O cara te manda um link e você baixa isso. Milhões de dados de brasileiros. E aí, para a farmácia que vai lá e pega você e cadastra para receber o medicamento para diabetes, por exemplo, se ela quiser, ela cadastra você para receber todos os medicamentos. E acabou. Porque a partir do momento que você foi lá, cadastrou para receber o remédio do diabetes, por exemplo, um exemplo só, tá? Ou da pressão, os caras têm seu dado, Eles vão lá e colocam no computador que você, além de pegar o remédio de diabetes, você pegou o remédio para pressão, remédio para isso, para aquilo outro, pá! Quanto não estão ganhando aí do governo? Presta atenção. Deputados pedem, voltando aqui, né? Puro suco de Brasil. Você tem empresário corrupto, você tem a população corrupta, você tem os figurões aí de Brasília, tá para explodir ainda mais durante, né, esses dias, essa bomba aí dos arquivos que foram encontrados no celular do Vorcaro, que já dizem que tem políticos figurões envolvidos desde o ano de 2022. Então é o político, é o empresário. Agora chegando a ministros. Essa semana é ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, sendo afastado pelo quê? Por denúncia de assédio sexual. Esses caras são burros demais. Essa é a grande verdade, né? Quer se estribuchar? É uns velho babão. E eu vou além. Deve ser até broxa essas merda. Uns babão. Vê uma menininha nova, fica lá. Entendeu? Ganha quanto por mês? Tem aí as profissionais, não é? Vai lá, rapaz, contrata 5, se esbagaça lá. Não gosta de mulher? Se esbagaça. Dinheiro pra isso tem. Aí vai lá, vai mexer com uma menina de 18 anos, filha de um casal de amigo que estava dentro, né, no mar ali, todo mundo junto. E aí passa a mão na bunda e... Não é a primeira. Teve essa... E aí apareceu outra também que foi lá e simplesmente tomou coragem. Por quê? Alguém denunciou? Aí tomou coragem. Aí a mulher do ministro. Ai, minha vida acabou. Ai, casamento de 40 e poucos anos. Não é? Mas aí voltando agora, né, para aqui o editorial do programa, deputados pedem ao ministro Fachin uma atenção especial a deputado. A minoria na Câmara afirma que o Estado tem o dever institucional de garantir assistência especializada ao ex-presidente. Tá preso na papudinha.
Eu fiz um vídeo aí, tá no canal aí, falando, né? O Jair Bolsonaro, ele tem o apoio aí de 5 ministros que querem que o Bolsonaro vá para casa, vá cumprir uma prisão humanitária, uma prisão domiciliar humanitária. São 5 ministros que querem isso. Há um novo pedido para que Bolsonaro vá para casa. Prisão domiciliar humanitária, gente. Domiciliar humanitária. E aí a conversa é a seguinte: o Bolsonaro não pode ir para casa antes do processo eleitoral. Aí algumas pessoas estão dizendo, né, chegaram até a reportagem comentar o seguinte: a partir de abril fica mais fácil o Bolsonaro ir para casa, porque daí já fechou as negociações. Meu, pensa comigo. Qual a diferença do Bolsonaro estar em casa e o Bolsonaro estar preso? A influência do Bolsonaro no processo eleitoral. Para mim, é a mesma. É a mesma. Se eles estão pensando assim, não, precisa esperar fechar primeiro o processo eleitoral, a definição, para depois liberar o Bolsonaro, ou esperar para depois do segundo turno ou do primeiro. Meu, isso pra mim é aqui, ó, lorota. Sabe por quê? O Bolsonaro tá preso, não tá, na Papudinha? Se alguém for fazer uma visita pro Bolsonaro, essa pessoa não precisa de autorização do Alexandre de Moraes? Não é verdade? Então lá, não, porque lá eles vão ter o controle. Mas na casa do Bolsonaro, em prisão domiciliar, o Bolsonaro também não precisaria pedir autorização para receber visitas? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Ou estão achando que não, alguém vai pular dentro da casa do Bolsonaro, ou o Bolsonaro vai pegar o celular da Michelle, vai abrir uma live? Que loucura é esta que a gente não consegue entender? Talvez seja seja muito burro para não entender essas coisas. Não, Bolsonaro só pode ir para casa depois do período eleitoral. Mas ele já está preso. Quem autoriza o Bolsonaro receber visitas ou não é o Alexandre de Moraes, até em prisão domiciliar. Então, se o Bolsonaro, vai estar falando com alguém, não é porque é na casa dele, não, né? Não muda nada. Não muda nada. A não ser... Aí tem uma outra situação, né? A não ser que estão tentando blindar o Flávio, né? Que é filho, né? Lembra que os filhos tinham um acesso mais facilitado, né? Só pode que estão querendo, sacanear o Flávio. Não, Flávio... O negócio do Flávio ficar pedindo conselho pro Bolsonaro toda hora, não. Ai, meus... Esse papo cansa a gente, sabia? Esse papo cansa a gente. Tá? Cansa a gente. Aqui, ó. Flávio prevê disputa polarizada e sem a terceira via, o que a Oeste está destacando. O pré-candidato à presidência pelo PL disse em conferência que não acredita em possibilidade de o PSD chegar ao segundo turno. Claro que não. O próprio... É engraçado, né? Muita gente fala mal do Valdemar. O Valdemar falou um negócio essa semana muito verdadeiro. O candidato da direita chama-se Flávio Bolsonaro. O Centrão sabe que não tem terceira via. O Centrão já deveria estar junto com o Flávio para poder explodir o Lula já no primeiro turno. E é o que o próprio Flávio está dizendo agora. Só que, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui para você. Eu vou usar a experiência de uma cidadezinha do interior. Tá bem?
Alô, minha querida Gladys, tudo bem, minha flor? Lá nos Estados Unidos, nossa rainha. Valeu! Obrigado também ao Alexandre Massareto pela colaboração de vocês aqui. Presta atenção. Você sabe que agora todo mundo é candidato. O Zema é candidato. Ratinho Júnior, pré-candidatos, né? Até esses dias, até o Tarcísio era pré-candidato. Poder de negociação. Exatamente. Poder de negociação. Lá na cidade pequena, talvez aconteça na sua cidade. Todo mundo é candidato. Aí sai uma pesquisa, eles falam, não, fizemos umas pesquisas, os mais que estão pontuando mais é fulano e ciclano, que vão ser candidatos a prefeito e candidato a vice. Mas e o João, o empresário, que disse que queria ser candidato? Não, ele vai ser empresário, ele vai ser secretário, ele vai cuidar disso, cuidar daquilo outro. Lá em cima é a mesma coisa. Esses caras do Centrão, o que eles querem? Negociação. Porque por mais que eles vão lá gastar o nosso dinheiro para disputar o primeiro turno e perder, aí no segundo turno, opa, nós conseguimos 10 milhões de votos. Ó, nós temos 10 milhões de votos. Agora eu quero o ministério disso, o ministério daquilo. Eu quero a presidência da Caixa. Eu quero, em São Paulo, com o Tarcísio, eu quero isso, eu quero aquilo. O Tarcísio é aliado de vocês? Então pede ajuda do Tarcísio pra mim. É isso que esses caras querem. Eu tenho 10 milhões de votos, viu? Valdemar. Ô Flávio. Ô Bolsonaro. Tenho 10 milhões de votos, viu? Eu vou no Lula. Eu vou no Lula. Eu tava acompanhando hoje, né? É muito louco como essa galera do Novo se comporta, né? É muito estranho como a galera do Novo se comporta. Tá? Meu, é o mesmo pensamento. Eu tava acompanhando um programa e tinha lá um vereador do Novo. O cara falando a mesma conversa. Não, porque eu não concordo com esse negócio de ter uma candidatura. Deveríamos ter várias. É a mesma conversa o Novo, né? Por quê? Tem o Romeu Zema. Que é da onde o Romeu Zema? Do Novo. Aí fica os caras do Novo defendendo que o Zema saia candidato. Aí tu pega uma pesquisa, o Zema tá lá embaixo. Pra quê? Essa palhaçada. Não, porque a gente não pode ter um candidato só. Tem que ter vários. Ah, dá um tempo, meu. Estratégia de louco. Estratégia furada. O candidato é o Flávio. O próprio Haddad comentou ontem que diz que é um fenômeno o que está acontecendo com o Flávio. O poder de transferência de voto. O que essa turma não entendeu é o seguinte. Aliados de Bolsonaro já entenderam que o Bolsonaro foi injustiçado e que se o cachorro caramelo pudesse disputar a eleição, os bolsonaristas iriam votar no cachorro caramelo se fosse indicado por Bolsonaro. Ainda mais no filho dele. O que não passa na cabeça desses aí da esquerda que querem agora, o Flávio, o Bolsonaro é um fenômeno, transferir os votos dele para o Flávio. É claro, vocês impediram o cara de disputar. Se fosse eu o candidato. E olha que eu não tenho voto nem para vereador, né? Na minha cidade aqui eu não conheço ninguém, nem quero conhecer alguém, né, assim, para vida pública em cidade. Não. Só que aí, minha gente, o que acontece? Pode lançar eu. Pode lançar o cachorro caramelo, que é melhor do que eu. Por quê? O povo entendeu é que vamos dar o troco nas urnas. Vamos dar o troco nas urnas. E o candidato é o Flávio. Aí você vai me falar assim, Fábio, mas por que isso, por que aquilo? Gente, ninguém contestou a eleição
em outros patamares, não é? Então, como é que serve para eleger A, B, C, mas presidente não? Presidente, aí não. Entende, gente? Então, a mesma urna que o Nicolas quer ser eleito é a mesma urna que vai para presidente, não é? Ai, ai. Mas o que a gente quer é voto impresso, contagem pública de voto. Essa é a grande verdade. Só cá entre nós, vocês viram o que aconteceu na Venezuela, né? Vocês viram, né? O que aconteceu na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela, mesmo com a intervenção de Donald Trump, mesmo com os Estados Unidos metendo bomba, prendendo, matando membros do exército colombiano, que faziam... colombiano não, cubano, que faziam a proteção do Maduro, membros do exército da Venezuela, prendendo o Maduro, capturando o Maduro, não devolveram o poder para quem é de direito. E olha que a Venezuela, o Maduro chegou a falar: nosso sistema é melhor do que o do Brasil, é melhor do que não sei o quê, o melhor sistema do mundo todo. Por quê? Ele estava defendendo o sistema eleitoral para quê? Porque ele já sabia, se eu não ganhar, eu vou roubar. Então eu tenho que dizer que o meu sistema é top. E, é o que a galera fala aqui no Brasil, né? Você vai lá, apareceu a cara do gordinho, então confirma. Apareceu também no papelzinho, confirma de vez. O papelzinho cai lá na outra urna, né? A urna física e babau. Tchau. Para você ligado aqui comigo no nosso canal O Abordo Notícias, onde você estiver ligado, conectado, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Ai, 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 meus queridos, eu vou falar um negócio pra você, tá bem? Brasil esquisito, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra você, a gente vai vendo tudo isso, a gente vai ficando louco com isso, né? Como eu disse pra você, o meu canal é um canal pequeno, o YouTube tá me sacaneando, mas tem outros canais, eu sou uma espécie de uma célula, né? Pequena. E aquilo que a gente fala aqui, que a gente mostra aqui, a Globo não mostra. Os canais grandes aí não mostram. Não mostram, né? Você não vai ver um jornalista coçando a orelha na hora do programa. Você não vai ver. Mas o nosso jeitão aqui, a gente aborda os fatos com responsabilidade, com a verdade acima de tudo. E aí, meus queridos, tudo que nós fazemos aqui, a gente só consegue manter o programa no ar porque você tem ajudado o nosso canal, tem fortalecido o Abordo Notícias. Qual o meu pedido para você? Aqui já caminhando para os finalmente aqui no canal, ou no programa. Ajude o Abordo Notícias. Qualquer valor via Pix aí vai dar uma força muito grande. A gente tem uma meta, né? E essa meta ela precisa ser alcançada. E a gente alcança com você, mandando 5, mandando 10. É com você que pode mandar mais. Deus sempre manda alguém para explodir tudo aqui e resolver aqui essa questão. Tá bem? 11 95275 3898. Vem cá, ajuda o gordinho, colabore, contribua. Eu preciso de você, beleza? Como é que você tá aí? Tá sentadinho? Tá de boa? Tá confortável? Aguenta ainda mais um pouco de programa? Aguenta mais?
Deixa eu agradecer minha querida Gladys, mandou $40. Obrigado, minha flor, você é maravilhosa. No final do programa eu agradeço melhor, tá bem? Mas muito obrigado por enquanto. $40 aí já ajuda muito. Ainda não alcançamos a nossa meta, não dá pra você também deixar tudo pra Gladys, né? Então vocês aí que estão nos acompanhando, ajude, tá bem? Colabore, qualquer valor que você mandar aí será muito bem-vindo. Tá faltando pouco, mas se você puder ajudar, já já a gente bate essa meta. Eu falei, Deus não deixa a gente aqui não deixa a gente na mão. Sua elegância é apenas um dos seus pontos fortes, pois também oferece informação importante. Né? Hoje eu tô elegante, não é? É, meus amores, a casa tá caindo aí. Esses dias alguém, né, comentou assim: ô gordinho, você coloca a casa caiu. Gente, qual é o sentido de a casa caiu? Você imagina uma casa, esse microfone ele tá dentro de uma casa, né? Quem tá lá fora só vai ver esse microfone se a casa cair. Então quando a gente coloca a casa caiu, é algo que foi revelado. Não quer dizer, ai, a casa caiu, o ministro então caiu. Não, dia que o ministro caiu, eu vou colocar, o ministro caiu. Então é isso. E todo dia, durante aqui, o nosso desenrolar aqui, nós estamos vendo que a casa está caindo sim. Está caindo. Agora, a bomba está explodindo aí contra Toffoli. Mensagens entre Vorcaro ou que citam Toffoli, ainda está meio, né? Eu não sei se é mensagens que citam ou se é mensagens direto do Toffoli com... Tá bem? Mas é isso. A gente vai apurar melhor essa situação e vai trazer para você ao longo aqui do nosso programa. Beleza? Então tá bom. Vamos lá? Tocando o barco? Você aguenta mais um pouquinho de programa? Aguenta, né? Então tá bom. Para você ligado aqui comigo no Abordo Notícias, onde você estiver, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e não perder nenhum só programa, tá? Então, se inscreva, ative as notificações e muito, mas muito obrigado mesmo pela sua audiência aqui no canal Abordo Notícias.